um empresário, um exemplo que tem suas lojas, um exemplo, o seu cliente. Vamos dizer, vamos colocar um cenário aqui, o seu cliente escorregou e se machucou, né? Tá pensando, vamos pensar assim no cliente. Que cobertura, qual o modelo de cobertura que caberia para eles, para esse empresário? Pensando num acidente de algum cliente, danos materiais, né? E corporais. Porque, assim, danos morais. Porque quando você fala de danos corporais, é físico, e danos morais é, é o que o cliente se sentiu lesado Verbalmente. e o que ele vai justificar para ter esse dano moral de volta, né? Hum. Então, essas seriam duas coberturas aí importantes para colocar na pólice. Lembrando, O- Tom, que a gente está falando de um comércio, né? Mas a gente pode colocar essas coberturas de essas preocupações, vamos colocar assim, dentro de qualquer atividade. Por exemplo, comércio, indústria, serviço, restaurante, hospedagem, escritório, loja, armazém, empresa de tecnologia, e bibibi, bobobó, entende? Ó, eu tô falando o que tá vindo na minha cabeça, mas quantas outras coisas? É, um call center não atenderia físico, mas verbalmente poderia atender, Sem né? Danos dúvida, morais. danos morais. Se Então, sentiu lesado, gravou, pode. e foi juridicamente acionado e perdeu a causa. E aí? É, Interessante. Ó, eu vou dar um exemplo para boa. vocês, mudando um pouco, saindo um pouco dessa, mas indo lá pro lado da medicina, né? Eu tenho muitos clientes também, médicos. E qual a preocupação desses médicos? Depende do ramo que ele atua. Cirurgião, qual que é a preocupação dele? Errar na cirurgia, né? Errar na cirurgia. Seja ele cirurgião do coração ou estético. Estético, pior ainda, né? É. Agora, qual que é a outra preocupação? Ele perdeu os movimentos. Né? Igual Então, um assim, jogador de além do futebol. dano, o medo do dano que ele causou e o cliente se sentir lesado por isso, né, prejudicado, e colocar um processo no médico, ele corre o risco assim de não exercer mais a profissão dele. O que ele vai fazer? Um cirurgião que precisa das mãos, se ele perder os movimentos das mãos, acabou, ele não gera mais renda. E aí? Aí a gente está Entendi. falando dentro de uma apólice, vários tipos de preocupações, né? Mas É, que tem a ver com o ramo de atividade, tá vendo? eu posso até dizer uma coisa mais comum. Um médico até um pouco pode se preocupar, mas uma pessoa que trabalha de Uber, taxista, que trabalha no dia a dia, ele poderia fazer um seguro cobrindo essa. Ou seja, aconteceu um acidente fora daquilo e não pode mais ter a renda, né? Poderia entrar Tom. no. Sim. É que, infelizmente, Tom, eu falo infelizmente porque é uma batalha diária aqui, que eu tenho de mudar essa cultura e levar esse conhecimento para as pessoas, mas é uma questão mudança cultural, porque a maioria das pessoas se preocupam com bem material. E quando você acabou de dizer uma coisa muito assertiva, que é proteger o momento que você gera renda. Já pensou nisso? Isso, Proteger. isso cabe até para nós, Tom, o Rick, que Sim, a gente somos da informática, trabalhamos com nossas mãos. sim. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês então, tá bom? Quem gera a renda de vocês? Eu, Perfeito. Pedro, então você. Qual o risco de você não gerar mais tua renda? bem alto. Hã? Alto, se de repente acontecer alguma coisa comigo, não sei. Ainda Tá, não é que tão coisa que pode alto. acontecer com você? Ah, tanta coisa, Alfredo. É que eu não gosto de falar porque eu não gosto de atrair, não, mas. Ótimo. Deixa comigo que eu tô acostumado, mais de 20 anos, tá bom? Mas eu vou Ah, falar como se fosse comigo. Eu sim, posso ter senhor. uma doença.
Qual doença? Queda de cabelo. Uma doença pode me deixar incapacitado ou afastado momentaneamente. Porque quando você tem um tipo de doença, você deixa de focar no seu trabalho, porque é uma preocupação muito grande. Então, isso vai prejudicar a sua capacidade de gerar renda. Tá. Seja parcial ou total, ou momentânea, ou definitiva, vai depender muito do que acontece, qual é a doença que você adquiriu. Incapacidade, outra incapacidade por invalidez. Algum tipo de Sim. invalidez, seja parcial ou total, seja por acidente ou por doença, não importa, e a gente acaba passando por despercebido. Eu posso colocar até um exemplo que eu passei até, no caso, quando eu rompi o tendão de Aquiles. Trabalhava como PJ, ou seja, eu não poderia ir trabalhar, porque eu estava com o tendão de Aquiles rompido. Então, assim, se eu tivesse um seguro, eu cobriria pelo menos o meu salário. Sem dúvida. Diária por incapacidade temporária, que chama, Tom. Quando eu fiquei sabendo era tarde, já tinha acontecido. Até eu assisti uma série com a minha esposa, até maratonamos, e teve um médico lá que ele estava indo bem e do nada ele teve esclerose múltipla, então ele perdeu todos os movimentos. Então, o seguro já estava totalmente inválido, né? É que a gente está entrando um pouco no seguro de pessoas, né? Mas tem a ver com a profissão. Sim. Você é a sua empresa, mesmo que você trabalhe para outro lugar, você que está gerando a renda, né? Perfeito. Então, quando a gente fala de comércio, indústria, isso, aquilo, prestação de serviço, não É. importa. Quem que é o gerador de renda? Você. E até porque isso é importante a gente conversar, porque alguma empresa você trabalha, você que está assistindo. Eu trabalho numa empresa, o Rick trabalha comigo, o Rick Ou nós somos do você é a mesmo mesma time, o própria Tom empresa, trabalha. né? Para a gente saber o que a empresa está protegendo, nos fornecendo. É bom saber disso. Isso é Sim. extremamente importante, porque às vezes a gente só fala, fui contratado legal e assina, acabou. Esse seria meu sonho, Pedro. Todos os clientes questionarem se a empresa que está fornecendo um serviço ou ele está comprando tem seguro. Seria o melhor dos mundos. Mas não funciona assim. Ela quer vender o serviço dela apostando que nada vai acontecer. Aí que mora o perigo, né? É a lei de Murphy que chama dentro do nosso ramo. É.